Olá, meus queridos ouvintes, muito boa tarde a todos, a todas e a todos. É com enorme prazer que hoje eu começo mais um Lobocast e, para suas felicidades, hoje eu trouxe três convidados sensacionais, ilustres presenças, como a da Lívia, nossa historiadora formada na USP, galera. Ela veio nos fornecer alguns conhecimentos que ela tem sobre hobbies. Temos também a Janaína, que você já conhece, porque ela já veio no nosso programa outras vezes. E hoje ela está aqui também para nos fornecer seus conhecimentos. E por último, a presença dele, Davi. Ele foi muito difícil de nós conseguirmos trazer aqui, gente. Ele é sempre muito requisitado, mas que bom que conseguimos. E é claro que eu não posso esquecer a presença deles, que estão com a gente em todas as sextas-feiras, para estar debatendo, para estar comentando também sobre esses autores que nós atualizamos em todas as semanas. É o Luan, é o Joelson e é o Rui Barbosa. E o tema dessa semana, para quem não sabe, para quem esqueceu, é o seria um homem de fato o lobo do homem ou o Hobbes era apenas um cara chapadão quando propôs essa ideia? É claro que é uma pergunta meio cômica, porque assim, eu não sei se Hobbes era um chapadão. Eu suponho que ele não seja, mas eu também não conheço a história de vida dele. Acredito que alguns ouvintes também não conheçam. Então, vamos lá, Lívia. Tu poderias nos falar um pouquinho sobre a trajetória da vida do Hobbes? Quem foi esse cara antes do seu pensamento, antes dessas suas teorias, esse seu contrato ser formado? Quem foi Hobbes? Então, Roland, assim, eu acho que pra começar a gente tem que entender as causas do Hobbes e de começo mesmo, assim, que Freud explica, né? Começar que ele nasceu em 1588 e a infância dele foi durante o reinado da Rainha Elizabeth I, ou Isabel I, que durante esse reinado teve a invasão espanhola, que ficou conhecida como Guerra Anglo-Espanhola, que foi quando o rei Filipe II da Espanha invadiu a Inglaterra por conta de uma briga de religião. Elizabeth I era protestante, Filipe ele era católico, e teve tudo isso. Então o Hobbes, ao ter uma infância assim, ele desde criança viu a base que ele tinha, que era a monarquia, sendo destruída, sendo ameaçada. Então eu acredito pelo menos que ao ele ver isso, fez com que anos depois ele começasse a escrever esses documentos que ele defende o absolutismo e a monarquia inglesa e tudo isso. E o Hobbes também, né, conforme ele foi crescendo, ele foi para Oxford, começou a estudar com 15 anos, foi lá que ele conheceu os pensamentos do Aristóteles, ele viajou com vários alunos, porque ele sempre foi muito ligado à monarquia, à nobreza inglesa. Ele estudou Euclides também, que foi um matemático, conheceu vários pensadores, como Galileu, Descartes, Kepler, e aí ele foi escrevendo vários documentos, que é o que eu acho que meus outros colegas vão falar depois desse pensamento dele. Concordando com o que Lívia falou, né, sobre o homem ser o lobo do homem, né, tem tudo a ver com o que Lívia falou. Por o homem viver num estado de natureza onde todos estão preocupados apenas consigo mesmos, esses homens eles acabavam gerando conflitos, né, em que os mesmos se colocavam nesse estado de guerra perpétua, onde os homens eles precisavam provar a todo instante quem era o mais forte, né? E mesmo que para isso eles utilizassem toda forma de violência. Era a ideia de competitividade, né? Isso, essa questão da competitividade, deles se sentirem ameaçados o tempo todo, de querer tomar o que era do vizinho, sim, se apropriando das terras, dos bens. E também do mais forte sempre sair por cima do mais fraco. Verdade. Porque quando a gente não tem alguém para regular nossas ações, se tiver, por exemplo, uma carne no meio e duas pessoas com fome, quem que vai comer, sabe? A pessoa mais forte. É realmente um animal, né? Verdade. Sim. Eu acho que até mexe com uma frase que tem muito, que eu não sei de quem mas fala que o meu direito termina quando começa o do outro. Acho que, sei lá, dá uma coisa pra aplicar no estágio de natureza também. Apesar de ser um local sem os direitos ainda, seria apenas direitos subjetivos. E eu queria fazer um adendo sobre o que Lívia disse sobre direito subjetivo para Hobbes. Sim. Que para ele, o direito subjetivo ele deve ser uma faculdade do Estado, que seria uma garantia do próprio Estado. Mas isso, eu acredito que Davi vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas só complementando um pouco isso, para Hobbes o direito subjetivo no estado de natureza teria um benefício magro,
uma vez que, beleza, eu tenho um jeito de viver, mas e se meu jeito de viver implicar no teu jeito de viver? É porque o que eu disse é que eu não sei nem se tem a ver, mas foi só essa frase que tem, que é tipo, como é um estado no estado de natureza, é um estado de guerra perpétuo, a gente já tem a liberdade, propriedade privada no estado de natureza, mas outra pessoa também tem isso. Aí, tipo, cria esse estado de guerra, esse conflito. É por isso que eu disse que eu tenho um direito, mas ele acaba quando o direito do outro começa. Porque eu posso ter uma liberdade de, sei lá, fazer uma plantação bem aqui, mas outra pessoa pode ter de querer tirar, porque ela tá na liberdade dela. E essa que era uma das críticas para Hobbes, que seria esse conflito de direito do estado de natureza, que é o que eu tentei exemplificar aqui. Entendi. Mas assim, eu vejo que o Hobbes sempre fala muito nessa autoridade, nesse Leviatã, e a gente sabe que o Leviatã, para Hobbes, é um monstro bíblico. Vocês têm noção? É aquele monstro marinho, que ele meio que tá lá pra pôr medo na população. Não entendo direito porque eu não sou muito lá dessa ideia da Bíblia. Sim. Mas, Davi, quando ele fala sobre esse Leviatã, o que ele quer dizer? Qual que seria a solução para a gente sair desse estado de natureza e entrar em paz, sabe? Ou pelo menos atingir uma certa liberdade. Então, Juan, esse contrato social ele é expresso pelo Estado. O Estado possui essa missão de garantir que essas leis sejam cumpridas e punir aqueles que não estejam de acordo. Assim como o monstro punhava medo nos outros para que cumprissem as regras, né? As regras. Isso na Bíblia. Eu vejo isso muito, que tipo assim, a ideia central do monarca era justamente isso. Do monarca não, do Leviatã, que no caso é o monarca. Sim. Era justamente isso. Quando a população ela agia de acordo com a lei, fazendo assim a gente conseguir conviver em sociedade, sermos superficiais para Hobbes, o Leviatã assumiria essa forma humana, que no caso seria o monarca, e aí sim concederia à pessoa a sua liberdade. Mas quando a gente não obedecia às leis civis, o Leviatã se transformava nessa criatura horrível da Bíblia, esse monstro marinho, e matava. Ele realmente falava sobre matar a pessoa que conhecia as regras. É questão mais absolutista, né? Isso. Ele quer mesmo falar que se vocês tivessem falar sobre isso, que a monarquia em si, ele era aquele governo que não conseguia ser corrupto. Porque ele sempre falava que tanto, não sei se tu concordas com isso, Davi, eu não sei se estou errado também, mas a democracia para ele e a aristocracia eram muito fáceis de serem corrompidas, mas para ele o monarca não. Como o monarca era um só, ele era muito difícil de ter essa corrupção, de ser um governo corruptível. Então era mais fácil para poder garantir às pessoas as suas liberdades individuais e não entrasse mais em conflitos. O monarca ele seria uma pessoa tão egoísta quanto a própria população dele. Portanto, ele teria, pelo menos majoritariamente, o mesmo pensamento que a população. Então, por isso que a corrupção seria difícil de acontecer, porque como ele, por ser absoluto e conter todo o poder, ele não deixa também de ser um humano, como os outros ali, os outros homens. E assim, não sei se vocês conhecem esse livro chamado Maquiavel. Você sabe o que é Maquiavel? Sim. Quando a gente fala assim, o cara tá muito maquiavélico hoje. Enfim, o Maquiavel sempre falava sobre o príncipe. A gente tinha que escolher entre ser amado ou ser temido. O que você escolheria para ser um bom governador, um bom príncipe? E o Maquiavel vai sempre defender a ideia de ser temido. E eu vejo muito isso na ideia de Hobbes, né? Ele sempre vai querer esse Leviatã, um ser para ser temido. Então a gente consegue meio que relacionar esses dois autores também nas teorias hobbesianas. Verdade, até porque ele diz que essas coisas, a propriedade privada, a liberdade, tudo isso, a gente só vai garantir no Estado Civil por causa desse monarca. Se a gente não concordar, o monarca não vai dar isso pra gente, a gente vai morrer e pronto, acabou. É isso. A gente percebeu que durante essa conversa que o Hobbes ele não era um cara chapadão, né, gente? Um pouco. Traumatizado, talvez. Trauma de guerra, Mas enfim, as ideias de Hobbes eu sou muito um cara que concorda com ele, sabe? Na ideia de a gente nasce por sermos animais, sermos seres impulsivos, né? Vocês concordam com isso? Sim. Sim, concordo. A gente sempre quer nossas vontades à frente de todas e por isso a gente realmente precisa de um Estado. Eu sou totalmente a favor de um Estado para regular nossas ações, Sim. porque é fundamental. Enfim, gente, esse foi mais um Lobocast de hoje. Espero que vocês tenham entendido o pensamento hobbesiano. E próxima sexta-feira temos mais pensadores para analisarmos.
Fiquem bem e até mais. Ativem o sininho, hein?